No programa de hoje, vamos conversar com o professor Ricardo Marcelo Fonseca. Ele é da Universidade Federal do Paraná, onde é reitor, e também preside a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior. Professor Ricardo Marcelo Fonseca, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Uma satisfação estar com você aqui. Igualmente, professor. E no programa de hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é a educação no plano superior no nosso Brasil, que tem sofrido uma sequência de ataques e cortes a partir do atual governo do presidente Bolsonaro. Olhar um pouquinho também para esse período de transição e o futuro da educação sob o novo governo do ex-presidente Lula. Professor, eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor faça um balanço de como é que é a situação da educação no Brasil, especialmente a educação no ensino superior, se encontra nesse momento diante de sucessivos cortes anunciados, alguns cortes se dá um passo atrás, depois se corta novamente, suspende bolsa dos pós-graduandos, depois diz que vai pagar e paga uma parte, mas mesmo assim ainda tem corte na educação e nas instituições superiores, nas universidades. A Universidade Federal de Minas Gerais tinha R$ 75 no caixa. Então, eu queria que o senhor fizesse um balanço, né, de como é que está essa situação, professor. Robson, a situação hoje nunca esteve tão ruim na nossa série histórica como está hoje. Mas, se você me permite, eu vou tentar, já que estamos fazendo um balanço, né, mostrar como é que nós chegamos até aqui. Porque a situação de 2022, agora de dezembro, ela tem muitas peculiaridades. Mas essas peculiaridades de 22, elas são antecedidas por um processo longo e contínuo de maltrato à Universidade Federal, à Universidade Pública Brasileira, do ponto de vista orçamentário, em primeiro lugar. A gente precisa dizer que desde 2016 esse processo vem acontecendo, do ponto de vista orçamentário. O nosso orçamento ele cai de modo contínuo, nominalmente, não precisa nem colocar IPCA, índice inflacionário, para chegar nessa conclusão. Ele cai nominalmente desde 2016. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte: existe uma voz oficial que diz que não, de 2021 para 2022 houve um incremento orçamentário. Nesse parênteses eu preciso dizer, um incremento orçamentário que já foi quebrado, porque nós sofremos um baita corte no mês de junho desse ano de 438 milhões nas universidades, fora esse grande bloqueio orçamentário que aconteceu agora. Então, na verdade, aquilo que a lei orçamentária lá atrás previu a mais para 2022 já não vale mais. Segundo, 2021 era um ano de funcionamento remoto das instituições por conta da pandemia do Covid. 2022 é o ano da retomada integral das instituições ao ensino presencial. É outra realidade orçamentária. Então, na verdade, nós precisaríamos de muito, muito mais para voltar com qualidade. E três, 2021 foi um ano de forte inflação. Então, se a gente leva tudo isso em conta, essa suposta recomposição orçamentária para 2022 realmente ela não conta. Eu fecho esse parênteses. Continuo dizendo, há essa crise de diminuição do orçamento que é contínua e dramática. Se a gente colocar a inflação de IPCA, o índice de IPCA, o índice, enfim, inflacionário nesse período, a gente vai ver que os orçamentos discricionários, ou seja, aqueles que as universidades precisam para o dia a dia, hoje eu digo 2022, perdeu 50%. 50% do que era em 2016. Então, essa é a nossa realidade. Só que 2022 foi um drama adicional, porque o ano já começou com um orçamento claramente insuficiente, aquele suposto aumento orçamentário, nós que estávamos voltando à atividade integralmente presencial, já sabíamos que seria um orçamento insuficiente. 2021 não pode ser referência para nada. 2021 foi o pior ano da nossa série histórica em termos orçamentários. O que nos salvou foi orçamentariamente, entre aspas, né, tristemente, foi que ainda foi um ano de pandemia, então a gente conseguiu chegar até o final, né? Mas 22 a gente já começou, portanto, sabendo que seria um ano desafiador. Metade do ano tivemos um bloqueio orçamentário. Um bloqueio orçamentário que nas universidades foi de, eu já disse, 438 milhões. O dinheiro saiu do MEC. Foi para um programa de incentivo ao agronegócio, ProAgro. Um bloqueio, portanto. Abrindo parênteses, professor, do ponto de vista até de orçamento,
Ano passado, inclusive, por pouco, o orçamento das Forças Armadas não ultrapassou o orçamento da educação, né? Onde já se Sim, viu uma situação dessa no país, né? sim, não, é um absurdo sobre todos os aspectos que a gente olha, né? É, aí chega no final do ano, Robson, o que que acontece? Acontece houve um, aí a gente entra numa linguagem meio esotérica do orçamento, mas eu preciso explicar isso. Houve um, um bloqueio do nosso limite, do limite de empenho, que é a parte orçamentária. Quer dizer, na prática, isso significa você não pode gastar isso. A gente, na época, denunciou essa retirada do limite de empenho. O que é o limite de empenho? É a possibilidade que o governo dá para a gente gastar. O limite de empenho ele pode ser esticado ou diminuído ao longo do ano. Quando ele diminui, é o que a gente chama de contingenciamento. Contingenciamento é alguma coisa que acontece sempre, todos os anos, né? Depende da arrecadação, etc. Mas acontece no início do ano. Então, haver uma limitação do empenho, ou seja, um contingenciamento, uma impossibilidade de gastar no limite de novembro para dezembro, foi inusitado. Aí o governo voltou atrás e restituiu o nosso limite de empenho, ou seja, a possibilidade de gastar. Só que nesse mesmo gesto em que restituiu a nossa possibilidade de gastar, de outro lado, ele retirou o dinheiro. Porque para a gente gastar em qualquer, enfim, unidade pública, né, é a regra do orçamento, você precisa ter essa possibilidade de gastar, o limite orçamentário, e precisa ter o dinheiro, o financeiro. É a junção desses dois que faz o que a gente possa. Então, na hora que eles restituíram a possibilidade de gastar, eles retiraram o dinheiro. A situação que nós estamos agora é essa. Eles nos retiraram a parte financeira, retiraram o recurso. As universidades não têm condição de empenhar nada, de assumir nenhum compromisso, mesmo de pagar compromissos já assumidos e que estavam para serem pagos no início de dezembro, compromissos anteriores e de toda a ordem que você pode imaginar. Então, assim, Em outros setores, inclusive, o governo federal chegou a cancelar empenho. Isso é um crime na administração pública, né? não em outras áreas. Nas universidades isso está Também, acontecendo. né? Isso também acontece conosco. E é por isso que isso que está acontecendo agora é uma coisa nunca antes vista, né? Eu repito, a gente tem ao longo do ano, sobretudo no primeiro semestre, até metade do ano, contingenciamentos, de acordo com o andamento da economia, da arrecadação, é normal. Ter essa retirada do financeiro é uma coisa que arrebenta com qualquer previsibilidade de qualquer órgão público. Qualquer órgão público, depois da aprovação do orçamento anual, ele se planeja de janeiro a dezembro, né? A gente já teve essa previsibilidade arrebentada no mês de junho, quando tiraram os tais 438 milhões, 7,2% do nosso orçamento, né? A gente já chegou manco agora no final do ano. Mas chegar em dezembro e retirar tudo que a gente tem, inviabilizando todos os compromissos futuros, os compromissos de novembro e compromissos já assumidos, isso implicou num caos orçamentário absolutamente inédito. O que aconteceu desde então? Vamos relembrar. Aconteceu que, de fato, houve algumas providências que restituíram parcialmente recursos para pagar, bolsas da CAPES, porque mestrandos e doutorandos que deveriam receber no início de dezembro não receberam, e algumas outras bolsas que vêm da CAPES, a CAPES é essa unidade que pertence ao MEC, né, como, por exemplo, o PIBID, a residência pedagógica, bolsas PET, isso acabou sendo pago, né? Também foi pago, naquele momento, aquelas bolsas de graduação para os estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica, aquilo que a gente chama do PNAES, né? Plano Nacional de Assistência Estudantil, veio e pagou. Mas aí, Robson, é isso que eu preciso chamar a atenção. Quando essas bolsas foram pagas, e efetivamente foram, muitos consideraram como se os problemas tivessem resolvidos, como se os bloqueios tivessem, né, já sido revertidos. Eu quero lhe dizer Aí tem que água, luz, tem os terceirizados, né? tem absolutamente todo o resto, né? Os terceirizados, você lembrou bem, que efetivamente implicam em despesas com pessoas com muita vulnerabilidade. Tem universidade que não está pagando, porque não tem como pagar, não tem a possibilidade de fazer o pagamento, porque o dinheiro foi retirado, não está pagando as empresas terceirizadas, e esses trabalhadores da limpeza, da vigilância, da manutenção, não estão recebendo. Existem casos de algumas universidades que eles estão sendo mandados embora agora, na beira do Natal, mês de dezembro. Existe uma tragédia humana acontecendo por conta desses contratos terceirizados. Mas atenção, tem uma série de outros compromissos. A luz, a água. Existem casos de universidades que estão correndo agora o risco de terem a luz cortada. Coleta de lixo. A UFRJ administra de modo direto os seus hospitais universitários. Isso está sendo afetado agora nesse momento. Isso para não falar de todo o resto que a universidade tem.
Projetos de pesquisa, projetos de extensão, diárias, passagens, atividades, tudo aquilo que é estratégico na universidade absolutamente se paralisou. E deixa eu acrescentar mais uma coisa. Bolsas. As bolsas, boa parte delas, são financiadas pelo orçamento próprio da universidade. Aquelas bolsas que foram resolvidas na semana passada, elas são um tipo de bolsa, mas tem outros Que tipos de são de bolsa. responsabilidade direta do governo federal, né? Mas com recurso, a universidade também tem os seus programas particulares de bolsa, né? Exato, que dependem desse dinheiro público. Aqui na minha UFPR, por exemplo, é bolsa de extensão, é bolsa de cultura, é bolsa de monitoria, é bolsa de bibliotecário, é uma série de outras bolsas. Que veja, bolsas de pós-graduandos também, de mestrado, doutorado. Algumas universidades colocam seu recurso próprio para isso. Residência médica. Tudo isso está zerado. Deixa eu lhe dizer, aquilo que foi restituído na semana passada, por um cálculo do nosso Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Orçamento, representa, Robson, cerca de 8% do nosso buraco. Então, aquilo que voltou é muito irrisório perto do drama que as universidades ainda estão. Então, assim, olhando tudo isso, agora, ao final de 2022, nesse drama, nesse caos orçamentário que nós estamos agora, é, digamos, o ponto de chegada mais dramático de um processo contínuo em que as universidades foram sendo esganadas do ponto de vista orçamentário. Que absurdo, né, professor? E aí eu gostaria de saber, né, diante dessa situação, né, estamos aí chegando no apagar das luzes da atual gestão do governo federal, vai entrar em poucos dias, assim já podemos dizer, o novo mandato do presidente Lula. Uma parte, né, se tentou, na PEC da transição, que ainda está em processo de aprovação, se colocar no orçamento para incrementar um pouco a área da educação e outras áreas também, mas não foi aquilo que se esperava. E aí a pergunta que fica: vai ser suficiente no ano que vem, caso a universidade já entre com esse rombo? Porque há uma dúvida se o governo vai fechar as portas atual e apagar as luzes com as contas em dia, apesar desse tumulto, né, permitindo que as universidades quitem suas obrigações com funcionários e fornecedores, ou se esse rombo vai passar para a gestão seguinte do presidente Lula, que já vai tirar dinheiro que seria para a execução de 2023. O que é que nós temos de informação sobre isso, professor? Olha, a gente está numa situação de muita indefinição ainda, mas são duas situações diferentes. Vamos lá. A 2022 e a 2023. 2022 está esse caos. Existem duas saídas possíveis. O ministro da Educação, Vitor Godoy, está agora, eu acho que nesse exato momento, numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Há pouco eu estava assistindo o pronunciamento dele e ele disse, com todas as letras, isso já repercutiu na imprensa, que vai ter edição nos próximos dias de uma medida provisória que vai recompor o financeiro das universidades. O financeiro, mas não orçamentário, quer dizer, uma resolução parcial, portanto, dos nossos problemas. Essa medida provisória ela decorre do quê? Ela não tem a ver necessariamente com a PEC da transição, ela tem a ver com o fato de que, na semana passada, o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão, por uma maioria apertada, no sentido de permitir que o governo emita créditos extraordinários em função do excesso de despesas previdenciárias que ele não tinha previsto antes. Então, o governo está a emitir esses créditos extraordinários para o INSS, o que vai abrir um espaço orçamentário em 2022 ainda para cobrir alguns buracos que estão abertos em toda a esplanada dos ministérios. Bem, Robson, o que vai vir para a educação? E vindo para a educação, o que vai vir para as universidades? Nós temos que esperar a medida provisória para saber. Nós não sabemos. Por outro lado, tem a PEC da transição, cuja votação, até onde eu vi, vai ficar para a semana que vem. Sendo assim, nós temos que esperar também essa votação. Não dá para contar com as coisas antes delas terminarem de acontecer para ver o que virá para o próprio orçamento de 22 ainda, conforme a previsão e a votação que já aconteceu na outra semana no Senado. Então, 2022, portanto, a gente está numa situação de absoluta imprevisibilidade. Hein? A gente precisa esperar para ver o que essas duas coisas, a medida provisória e a PEC da transição, vão poder ou não nos ajudar. Né? O que é a expectativa das universidades? É que elas resolvam tanto a parte financeira quanto a parte orçamentária. Esse rombo que as universidades e institutos federais hoje estão precisa ser completamente resolvido. Né? 2023. 2023 vai ser resolvido com uma proposta de lei orçamentária que está sendo debatida e que, se imagina, ainda vai ser votada nesse restinho de ano. É essa votação que é crucial. Aqui que nós esperamos uma recomposição
conforme o grupo de transição tem falado, recomendado, conforme próprias vozes do governo eleito têm repetido, para que a gente tenha uma dignidade orçamentária no ano que vem e saia dessa lama que nós estávamos nesse momento. Bem, se a situação de 22 não for resolvida completamente, né, se eventualmente as universidades terminarem o ano de 22 com esse buraco, com esse lamaçal até o joelho ou até a cintura, isso vai depender do que acontecer ainda, o que nós esperamos é que o próximo governo, independentemente da proposta orçamentária de 2023, tenha um programa de resgate, de emergência para universidades e institutos federais, né? E isso eu que componho, como presidente da Andifes, o GT da Transição, que, na verdade, da Educação, né, que está concluindo os seus trabalhos agora, eu recomendei fortemente isso, né? Que essa indefinição orçamentária seja objeto de atenção do próximo governo nos primeiros dias. Porque, como eu usei essa expressão lá no GT da Educação, na transição, antes da gente voltar a caminhar em 2023, a gente precisa tirar o pé da lama. O governo precisa ajudar a gente a fazer isso se a gente terminar o ano assim. Sem dúvida, né? Porque além da questão da reposição dessas perdas e desses cortes, né, tem a composição do orçamento de 2023 com os necessários reajustes, né, devido à inflação, né, reajustes nas bolsas, né, que há mais de 10 anos não sofrem reajuste, e há uma reivindicação dos estudantes no país inteiro, em todas as áreas de ensino, como também aumenta o preço de água, de luz, de telefone, né, dos insumos, de combustível, né, de toda a manutenção, né? Então, é muito complicado conduzir os destinos das universidades brasileiras, né? Você defender, como muitos defendem, a educação, ciência e tecnologia como política de Estado, se você não dá essas garantias mínimas para que os serviços possam persistir, né? E aí eu lhe pergunto, professor, apesar de todo esse tumulto, né, e conhecendo a visão, o perfil de como trata e sempre tratou a educação, o próprio ex-presidente Lula, é possível ter esperança a partir do próximo ano, 2023? Robson, eu diria o seguinte: a gente nunca teve tão mal quanto está agora, né? Embora talvez os últimos anos tenham nos dado uma lição triste, que nada é tão ruim que não possa piorar, a gente viu isso acontecer em muitos momentos, mas assim, as universidades elas se sentem um pouco como que no fundo do poço. Então a expectativa só pode ser de esperança de que as coisas melhorem. Claro, a gente tem que olhar isso na prática, a gente tem que olhar o que a lei orçamentária concretamente vai estabelecer, a gente vai ter que ver o governo em ação. Mas o que eu ouvi no GT da Educação da Transição, da parte de todas as vozes, o que eu tenho ouvido das autoridades em torno do governo, do governo eleito e da retórica do próprio presidente da República eleito, é que a educação e as universidades vão ter um outro tratamento. Vamos esperar, mas a esperança efetivamente está grande. Sem dúvida. E eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco, professor Ricardo Marcelo Fonseca, como reitor da Universidade Federal do Paraná e também como presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Superiores, né, dos reitores, por exemplo, é, quais são as metas, os planejamentos, o que há de planejamento da parte de vocês em relação à educação de ensino superior no Brasil, né? Vencido esses problemas, essas etapas que acabamos de falar até agora, o que é que a gente pode pensar, planejar daqui por diante? Veja, eu acho que a gente tem que tentar entrar numa outra etapa, do ponto de vista das universidades, em que elas não se preocupem apenas com subsistência. Hum. Como é que vai ser o mês seguinte? Como que a gente vai continuar funcionando? A gente precisa entrar numa nova etapa em que as universidades reassumam aquele que sempre foi o seu papel no país, de ter um eixo de articulação com as políticas que estruturam o futuro do país, com as políticas públicas, com um projeto de nação, né? Então, assim, a gente precisa de orçamento. O orçamento não é algo acessório, o orçamento não é para gastar. As universidades, enfim, não estão querendo mais do que o necessário, não estão numa disputa de poder orçamentário. As universidades querem ajudar o país. Então, a gente precisa se reestruturar para poder assumir a nossa função. Qual a nossa função? Primeiro, de formação das novas gerações. Nos preocupa muito a evasão que tem acontecido, a falta de demanda no Enem, né? E a gente precisa recolocar, sobretudo, a população pobre nas universidades. Para isso que a gente precisa do orçamento, a gente precisa ampliar os instrumentos de assistência e permanência estudantil. Mais bolsas e bolsas melhores, porque
a ausência desse financiamento, para mim, é o que explica de modo prioritário o fato do ensino superior estar tendo essa falta de demanda e essa evasão. É triste quando a juventude brasileira ela desiste do seu sonho de estudar, de se formar, de crescer, porque ela tem que trabalhar, porque ela precisa comer, né? Então a gente precisa resolver isso, e isso se resolve orçamentariamente, conectando com o problema da assistência estudantil. A gente tem que redignificar a pesquisa. As bolsas, como você bem falou, da pós-graduação, mestrado, doutorado, Robson, faz 13 anos que elas não são reajustadas. Um mestrando, um doutorando hoje, ele prefere ir para o mercado de trabalho do que fazer um mestrado. Às vezes um mestrado de alta qualificação que existe nas nossas universidades federais, mas para receber R$ 1.500 como bolsista de mestrado, que às vezes ainda atrasa, como aconteceu nesse mês, quando ele, eventualmente, num estágio, ele vai ganhar mais. Quer dizer, isso é um desincentivo, não só ao estudante, não só às novas gerações, à sua formação, mas é um desincentivo, enfim, à capacidade das gerações que estão chegando A ciência e ingressarem. tecnologia do país, né? Exato, quer dizer, a gente atrasa todo o país considerando isso. Então, tem que reajustar a bolsa, tem que aumentar as bolsas, tem que fomentar a ciência e tecnologia, tanto nas agências como a CAPES, por exemplo, do Ministério da Educação, quanto do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? O CNPq, essas outras agências. A gente precisa reestruturar, portanto, a pesquisa. A gente precisa falar sobre um plano nacional de pós-graduação. A gente precisa reestruturar a extensão. A extensão foi tão relegada, os editais da extensão deixaram de ser pagos. Existe, por força normativa, uma obrigação de que as universidades, a partir do ano que vem, 23, coloquem 10% das suas cargas horárias em extensão. A gente precisa de financiamento, a gente precisa fazer isso bem feito. A gente precisa se conectar melhor com a sociedade, a gente pode ajudar a sociedade. A gente pode, por exemplo, nesse processo de extensão, se articular mais e melhor com os outros níveis de formação da educação. Portanto, com a formação de professores, porque as universidades é que formam os professores dos outros níveis na nossa licenciatura. Então, quer dizer, a gente faz isso de um modo que se articula organicamente com a sociedade, com o contexto da educação e, portanto, avança, né? Então, a gente precisa, né, pensar nos hospitais universitários, a gente precisa pensar, enfim, em tantos horizontes novos, né? Veja, essa nova etapa é uma etapa em que a gente precisa, como eu já usei essa metáfora, tirar o pé da lama e a gente precisa se reconectar com um projeto de futuro do Brasil. As universidades estão ansiosas para fazer essa sua tarefa, essa que é a sua função, que é uma função pública, a função de ajudar o país. E há uma janela etária importante, né, que se você tem um grande número em determinada faixa de idade de pessoas naquela que sai da idade escolar, do ensino médio e chega à universidade, mas perde a oportunidade de fazer a universidade ou uma pós-graduação, né, você não vai recuperar isso mais nunca ou dificilmente lá na frente, né? Isso não pode ser perdido, né? E há que se recuperar também, inclusive os cérebros que já foram embora do país pela falta de incentivo que nós temos aqui no Brasil atualmente, né? Porque é lamentável, né? Nenhuma nação do mundo ela cresce de uma maneira sustentável se não houver esse tipo de investimento em educação, né, professor? Perfeito, é isso mesmo. E eu subscrevo tudo que você falou. Vamos pegar o exemplo da China, da Coreia do Sul. Eles estão investindo continuamente e crescentemente em ciência e tecnologia, em educação pública superior, que no Brasil, atenção, a ciência e tecnologia está concentrada, sobretudo, nas instituições federais de ensino superior e estaduais, nas instituições públicas de ensino superior. Ali que é o celeiro, né? Ali que é o ninho, né? Que tem os ovos de ouro. Você não pode tirar o dinheiro dali. Então, assim, da onde que a gente identifica esse grande salto dos tigres asiáticos, etc., é nesse investimento. Mas atenção, tem que ser contínuo. A descontinuidade, que é alguma coisa que nós vimos acontecer no último ciclo, ela pode ser fatal, Robson. Tem pesquisa que ela depende de continuidade. Se você fala assim, paralisa agora, daqui a 4, 5, 6 meses a gente retoma, você tem que começar do começo de novo. Você fracassa. Além do desincentivo para essas novas gerações. Quer dizer, o cara não vai querer ser pesquisador. Se o próprio Estado brasileiro não valoriza isso, e às vezes até detrata a figura do cientista, né, quer dizer, isso inibe, né? E isso é um grande tiro no pé, né, para o futuro do país. É investimento, não é gasto, né? Algumas pessoas não têm noção, né? Quem se formou em direito, economia, administração, em medicina e tantos outros cursos, né? Ou mesmo na sua formação de ensino fundamental e ensino médio, as pessoas não pensam de onde vêm os professores? Quem é que forma os professores? De onde vem o conhecimento que é ensinado nas escolas?
do maternal, como se diz, a pós-graduação, né? Então, é algo que não pode paralisar, porque realmente paralisa o país. Mas eu quero agradecer a participação e os esclarecimentos importantíssimos do professor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná e também presidente da Andifes, que é a Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior. Muito obrigado, professor, pelas informações. E eu deixo o momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento, e pode complementar com alguma informação que o senhor considera importante e, porventura, a gente não tenha abordado aqui. Robson, eu quero te agradecer pelo espaço, pelo bom papo e pela possibilidade da gente esclarecer algumas coisas mais técnicas. Mas eu concluo agora falando alguma coisa mais genérica. A gente precisa apostar nas universidades, apostar na ciência e na tecnologia. A pandemia nos mostrou como a ciência e a tecnologia são importantes, como apostar em algo não científico pode custar caro para nós. Nós precisamos apostar, portanto, nas universidades. Isso significa apostar no futuro. Então, ao falar de uma redignificação orçamentária, que é fundamental para dar as condições de trabalho para as universidades, eu preciso complementar dizendo, a gente precisa fazer uma redignificação que também é simbólica das universidades. As universidades, elas precisam ser abraçadas pelo povo brasileiro, ser reconhecidas pelo povo brasileiro como instituições fundamentais e únicas, e efetivamente são únicas. Não existe instituição como a universidade pública dentro do Brasil, que é estratégica para o país. Chega de se falar mal de universidades. Se há problema aqui ou acolá, como toda instituição pública ou privada tem, a gente vai consertando junto. O que a gente não pode é jogar água suja fora junto com a criança de dentro da bacia. Vamos todos nós redignificar simbolicamente a imagem das universidades, abraçar as universidades. Esse é um caminho seguro para que a gente se dirija de um modo bom para o nosso futuro. Sem dúvida, professor. O investimento em comunicação nessa área é fundamental para as pessoas entenderem, para que a sociedade compreenda o que as universidades fazem, a sua importância e passe a valorizar e defender. Muito obrigado, professor. Obrigado, Robson. Um abraço. Um abraço.